Olá, amigos, eu vou passar, vamos concluir agora a nossa questão de número 20, né, de determinantes. A gente começou a comentar lá na aula anterior e agora vamos dar continuidade. Então vamos aqui para a lousa. Questão 20 diz o seguinte: calcule determinantes da matriz abaixo utilizando Laplace. Nós combinamos, né, de escolher essa linha, por quê? Porque ela era composta quase toda por zeros. Então só não esse elemento aqui, ó. Somente ele é diferente de zero, tá certo? Então vamos lá. Rivelino, utilizando essa linha, quem seria o determinante da matriz A? Ora, o determinante dessa matriz A, deixa eu ajeitar esse determinante aqui que está horrível. O determinante da matriz A vai se resumir a quem? A esse elemento vezes o seu cofator. Mas, velho, quem é esse elemento? Ele está na terceira linha e na terceira coluna. Então, vai ser o elemento A33 vezes o cofator de A33, que é o C33. Tá certo? Então, por que, Rivelino? Porque o outro, o A31, o A32, o A34, são todos nulos. Quando eles forem multiplicados por seus cofatores, então vai dar zero, não tem o que fazer. Então, o determinante dessa matriz A vai ser o elemento A33 vezes o cofator de A33. Beleza, Rivelino. E agora? Agora vamos lá. O determinante da matriz A vai ser igual. Então, eu vou precisar de quem? Do cofator do elemento A33. Então, vamos calcular esse cofator. Quem é o cofator do elemento A33? Bem, o C33 ele vai ser dado por menos 1 elevado a I mais J. Ora, o I vale 3, o J vale 3. Então, I mais J vai ser quem? 3 mais 3, vezes um determinante. Beleza, Rivelino. Quem é esse determinante? Bem, vamos olhar para o elemento A33. O elemento A33 é o 4. Eu tenho que eliminar essa linha e esta coluna. A linha é a coluna em que o 4 está. Então, o que é que vai sobrar? Se eu eliminar essa linha e essa coluna, sobra a matriz 3, 4, 1... 3, 4, 1, 5, 0, menos 2, 5, 0, menos 2, menos 1, 0 e 3. Menos 1, 0 e 3. Pronto. E agora, Rivelino? Agora, né, ó, você tem menos 1 elevado a 3 mais 3. 3 mais 3, ó, é 6. Então, menos 1 elevado a 6 dá 1, vezes o determinante dessa matriz, 3, 4, 1, 5, 0, menos 2, menos 1, 0, 3. Rivelino, quem é o determinante dessa matriz? Bem, eu não tenho nem ideia, né? Vamos calcular. Então, vamos aqui para outra folha. Eu quero calcular o determinante da seguinte matriz. 3, 4, 1... 3, 4, 1, 5, 0, menos 2, 5, 0, menos 2, menos 1, 0 e 3. Menos 1, 0 e 3. Então, quero calcular este determinante. Rivelino, como é que eu vou calcular esse determinante? Lógico, né, que a gente não vai usar Laplace, né? A gente já está usando Laplace para resolver o determinante de uma matriz 4 por 4. Aí, para calcular o cofator, caiu numa matriz 3 por 3. Para que a gente vai usar Laplace de novo? Só para se complicar. A gente pode usar Sarri, né? Ó. Então, vamos lá. Elementos da diagonal principal. 3 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0. Então, não coloca nada. Continuando no sentido da diagonal principal. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8 vezes menos 1
dá mais 8. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Vezes menos 1 dá mais 8. Então vamos anotar. Mais 8. Agora, sentido da diagonal principal. 5 vezes 0, 0. 0 vezes 1 dá 0. Beleza, Rivelino. Agora, sentido da diagonal secundária, né? 1 vezes 0 dá 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Continuando, sentido da diagonal secundária. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. Então, vem para cá menos 60. Não esqueça, quando você estiver multiplicando o sentido da diagonal secundária, o número que vier para cá vem com sinal trocado. Menos 2 vezes 0 dá 0. 0 vezes 3 dá 0, não precisa colocar. Tá certo? Então, o determinante dessa matriz vai ser 8 menos 60. Tá certo? Só lembrando aqui, né? 4 menos 2, tá, beleza. Só tirando uma dúvida. 8 menos 60 dá quanto, Rivelino? 8 menos 60 dá menos 52. Tá certo? Você tem 8, deve 60. Paga os 8, ainda vai ficar devendo 52. Então, determinante menos 52. Vamos para lá, né? Substituir lá. Então, vai ser 1 vezes o determinante dessa matriz. Mas quem é o determinante dessa matriz? Menos 52. Deixa eu colocar de azul, né? Não é isso? Menos 52, só lembrando. É. Beleza. Menos 52. Então, quem é que vai ser o cofator do elemento A33? 1 vez menos 52, que é igual a menos 52. E agora, Rivelino, falta só calcular o determinante. Quem vai ser o determinante? Bem, vou pegar o elemento A33, que é 4, vezes o cofator de A33, que é menos 52. Daqui eu tiro que o determinante da matriz A vai ser igual. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 5, 20. Deixa eu ganhar um pouquinho mais de espaço aqui. Mais com menos dá menos, né? 4 vezes 52. 208. Então, quem é o determinante dessa matriz? O determinante dessa matriz A vai ser igual a menos 208. Olha, eu tive o trabalho todinho de calcular o determinante dessa matriz 3×3, né? E eu só tinha um cofator para calcular. Você imagina se você escolhe essa primeira linha ou essa segunda? Além desse cofator aqui, você teria mais 3 para calcular, tá certo? Então, é muito complicado você escolher uma linha aleatória. Então, você tem que escolher uma linha mais adequada. Então, se você escolhesse uma linha dessa daqui, você ia ter 4 cofatores para calcular. E esses cofatores, todos iam ter matrizes 3×3. Então, não tinha sentido você fazer isso. Tá certo? Então, determinante da matriz A, menos 208. Beleza, Rivelino, vamos para frente. O que a gente vai ver agora? Matriz de Van der Monde, ou matriz das potências. Que é isso, Rivelino? Vamos nós. Chamamos matriz de Van der Monde, ou das potências, toda matriz de ordem n maior ou igual a 2, né? Toda matriz quadrada, né? Lembrando, de ordem n maior ou igual a 2, desse tipo aí. Vixe, Rivelino, matriz complicada é essa, que eu não estou entendendo. Vamos lá. Vamos analisar com calma. Se você olhar, né, para essa matriz, ela tem algumas particularidades importantes que a tornam, né, uma matriz de Van der Monde. O nosso objetivo aqui é olhar para essa matriz e você identificá-la como sendo a matriz de Van der Monde.
Tá certo? Então, vamos lá. Rivelino, o que é uma matriz de Van der Moon? É uma matriz que tem algumas características importantes. Quais, por exemplo? Vamos ver aqui. Primeira característica importante. As colunas de M são formadas por potências de mesma base. Então, primeira informação importante. Uma matriz de Van der Moon é uma matriz em que as colunas de M são formadas por potências de mesma base. Vamos olhar essa primeira coluna. Ó. Essa primeira coluna tem como base ó, A1, aqui, ó, o elemento A1 elevado ao quadrado, aqui ó, o elemento A1 elevado à terceira, na última aqui, linha, A1 elevado a N menos 1. Ou seja, todos os elementos dessa coluna são potências de mesma base. Espera aí, velho, tu tá mentindo aí. Por que tu tá mentindo? Por que eu estou mentindo? Porque esse rapazinho aqui, ó, ele não é uma potência de base A1. Não, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, tudo bem, A1, mas aqui vale 1, sim. Mas entenda, eu posso trocar esse 1 por A1 elevado a 0. A1 elevado a 0 vale 1. Então, se eu trocar esse 1 por A1 elevado a 0, essa coluna vai ser uma coluna em que todos os elementos são potências de mesma base. Ah, sim, tudo bem. Vamos para a segunda coluna. Do mesmo jeito, ó. A segunda coluna é uma coluna em que todos os elementos são potências de mesma base. Qual é a base agora? A2. Aqui, ó, a base é A3. Aqui a base é A4. Mas, velho, os expoentes mudam, sim. Não estou falando dos expoentes ainda, estou falando das bases. As bases são as mesmas, tá certo? Então, primeira característica da matriz de Van der Moon. Todas as colunas são formadas por potências de mesma base. Segunda característica. Os expoentes são números inteiros, variando de 0 até n menos 1. Os expoentes são números inteiros, variando de 0 até n menos 1. Olha aqui, ó. Os expoentes são números inteiros, variando de 0 até n menos 1. Se eu chegar nesse A1 e colocar o expoente 1, tá certo? Então, esse expoente aqui vai ser 0, porque o 1 pode ser A1 elevado a 0. Aqui A1 elevado a 1. A1 elevado a 2, A1 elevado a 3, A1 elevado a n menos 1. Ou seja, os expoentes estão variando de 0 até n menos 1. Aqui do mesmo jeito, ó, seria A2 elevado a 0, A2 elevado a 1, A2 elevado a 2, A2 elevado a 3, A2 elevado a n menos 1. Isso vale para todas as colunas, né, ó, dessa matriz. Os expoentes variam de 0 até n menos 1. Beleza, Rivelino. O que mais? Isso tudo para você identificar que ela é de Van der Moon. Os elementos de cada coluna formam uma progressão geométrica cujo primeiro elemento é 1. Os elementos de cada coluna formam uma progressão geométrica cujo primeiro elemento é 1. Vamos lá. Os elementos de cada coluna formam uma progressão geométrica, em que o primeiro elemento vale sempre 1. O que é uma progressão geométrica? É uma sequência em que, a partir do segundo, cada elemento é o anterior vezes uma constante. E essa constante a gente chama razão. Como é que eu calculo a razão numa progressão geométrica? Eu divido da frente pelo de trás, tem que dar a mesma coisa. A1 dividido por 1 dá A1. A1 ao quadrado dividido por A1 dá A1. A1 ao cubo dividido por A1 ao quadrado dá A1. Então isso aqui, essa coluna é uma progressão geométrica de razão A1. Aqui, ó, progressão geométrica de razão A2. Ó. A2 dividido por 1 dá A2. A2 ao quadrado dividido por A2 dá A2. A2 ao cubo dividido por A2 ao quadrado dá A2.
E isso vale para todas as colunas. Todas essas colunas são progressões geométricas, tá certo? Em que o primeiro elemento vale sempre 1. Beleza, Rivelino. E por último, ó, os elementos da segunda linha, eles são chamados de elementos característicos da matriz, que não é característico, não é algo a ser observado, é só uma observação. Os elementos da segunda linha são chamados de elementos característicos da matriz. Então, os elementos da segunda linha são chamados de elementos característicos da matriz. E vocês vão ver que essa segunda linha ela vai ter grande importância para a gente. Então, moçada, com essa aula, o que é que a gente viu? O que é que a gente massificou? A aplicação do Teorema de Laplace, matriz 3×3 numa matriz 4×4, e a identificação de uma matriz de Van der Monde, que vai ser muito importante também em concurso para vocês, tá certo? Na próxima aula a gente vai ver novamente, né, relembrar essas características da matriz de Van der Monde, saber identificá-la e ver qual é a vantagem de identificar a matriz de Van der Monde, de reconhecer uma matriz de Van der Monde, tá certo? Forte abraço, até daqui a pouco.